Fala aí, povo de Deus! Sabe, tomando aquela linha de raciocínio que eu tenho feito ultimamente nesse tempo de quarentena, repensar em nós como igreja, né? Eu não estou falando de placas, eu estou falando nós mesmos como igreja. Para quando retomarmos as nossas atividades eclesiásticas, as nossas atividades junto aos nossos membros e líderes, que nós possamos ter uma consciência melhor de pessoa que somos como igreja, como representação de Deus, né? como espelho dos céus. Eu estava aqui meditando sobre Lucas 17, 20 e 21, quando os fariseus, sabe, os fariseus, aqueles, né, que perseguiam Jesus, eles de forma meio irônica, eles chegam para Jesus e testam a Jesus, falando assim, olha, quando virá o reino de Deus? Jesus ele começa ensinando aqueles homens, mas na verdade estava ensinando muito mais a gente, né? Então vamos tentar tirar uma lição daquilo que Jesus falou àqueles homens, aqueles religiosos fariseus, perseguidores, né, de Jesus Cristo. Ele diz assim, o reino de Deus não virá de uma forma aparente. Essa é a primeira lição que ele dá a eles, né? Então vamos aprender com essa lição de Jesus o que seria essa forma visível, algumas traduções dizem visível e aparente, né? O que seria o reino de Deus com a visão visível e aparente? A igreja da nossa atualidade, ela tem manifestado o reino de Deus. Nós pregamos tanto sobre o reino de Deus, falamos sobre o reino de Deus, mas o que nós transmitimos? Qual é a imagem do reino de Deus que nós atingimos a terra, né? Que mensagem nós passamos como reino de Deus? Olha, muitas das vezes nós vemos as igrejas trazendo esse reinado como uma forma física, dizendo assim, não, vem para cá, para minha igreja, como se tivesse uma igreja dele, né? Vem para o meu templo, porque aqui manifesta-se o reino de Deus, ou vem porque aqui há manifestação de glória, e aqui, então ele diz assim, quando disserem que ele aqui, ou ele ali, para que não seria verdade, porque não se torna visível, o reino de Deus não virá de forma visível e aparente. Então quando se começa a narrar que o reino de Deus ele é manifesto através daquilo que você tem, ou seja, se você tem um carro, agora tem 2, 3, 4, isso não quer dizer que o reino de Deus esteja manifestando em sua vida. Isso quer dizer que você está prosperando, amém. Isso quer dizer que você está dando certo nos seus negócios e talvez até a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, mas não quer dizer que você esteja manifestando o reino de Deus. Ele diz, não virá de forma aparente, sabe? Essa é a primeira lição que ele dá, mas depois ele diz assim, olha, o reino de Deus, na verdade, ele está dentro de vós. Sabe, não é pelo exterior, não é por aquilo que você apresenta no seu exterior. Os fariseus e os saduceus e tantos os outros, eles esperavam um rei, um Messias, de forma aparente. Eles esperavam um rei, um Messias que tirasse eles da opressão dos estrangeiros, um rei que viesse e tomasse o poder e se mostrasse com um reinado em superioridade aos outros, e de repente chega Jesus Cristo. Então eles não conseguem aceitar Jesus Cristo como manifestação do reino de Deus. Olha, Jesus Cristo estava manifestando o reino de Deus naquele momento. Ele diz, o reino de Deus está entre vós. Aqueles homens não conseguiam entender porque a sua visão estava deturpada sobre o reino de Deus. Eu acho que nós vivemos um tempo onde a visão da igreja está deturpada sobre o reino de Deus. Os pregadores estão deturpando a visão do reino de Deus. A manifestação do reino de Deus não é de forma visível. A manifestação do reino de Deus está naquilo que está no seu interior, pregador, naquilo que você deixa fluir do teu espírito em união com o Espírito de Deus. Não é por aquilo que você conquista na terra, mas pelo aquilo que o céu conquistou em você. Sabe, não é à medida que você tem o reino de Deus que você vai representá-lo, mas é à medida que o reino de Deus tem de você, aí sim você vai representar. Ele diz assim, olha, está dentro de você.
Aí eu tento rebobinar um pouquinho a fita, os meus 51 anos, eu tenho que começar a pensar de forma antiga, né? Aquela fitazinha, lembra? Fita cassete? Né? A gente botava lá no vídeo e começava a voltar, né? Então eu começo a tentar fazer dessa forma. Eu volto a fita e tento pensar como seria, o que Deus planejou com o homem. Eu vejo que lá em Gênesis 1, lá no versículo 26, quando Deus faz o homem à sua imagem e semelhança, ele dá uma ordem. No versículo 28 ele diz assim: olha, crescei-vos e multiplicai-vos, povoai a terra. Sabe, quando diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, fez o homem santo, né? E a primeira pretensão era que o homem ele dominasse toda a terra e que a terra fosse cheia da glória de Deus. Porque os passos dos homens em multiplicação encheria a terra de representação divina, santa, de glória. E toda a terra seria cheia da glória de Deus. Mas em um determinado momento o homem resolve pecar e resolve trazer a sua própria glória quando ele decide que ele seria igual a Deus, quando ele é convencido que ele seria igual a Deus. Então ele disse: por quê? Por que trazer a glória de Deus quando eu posso trazer a minha própria glória? Então decide ser igual a Deus. O homem, nesse momento, não consegue mais representar a Deus. Por isso o Pai enviou o Senhor Jesus para que se fizesse homem e nos tornasse apto novamente a ser alguém que pudesse carregar a glória de Deus. No entanto, o Senhor Jesus, quando ele diz: olha, é necessário que eu vá para que o Pai envie o outro, o Consolador, ele estava falando do Espírito Santo, que não viria mais para andar conosco, mas para estar em nós. O que é isso? É agora o Rei em nós. É agora o reinado em nós. É agora o reino de Deus manifesto no nosso interior. Nos tornamos igreja, nos tornamos templo do Espírito Santo. E o reino de Deus só pode ser manifesto através do Espírito Santo, porque nós não podemos manifestar as nossas glórias, porque nós somos representação da glória de Deus na terra. Jesus Cristo, ele disse aos fariseus: porque o reino de Deus está dentre vós, alguma versão fala dentro de vós, e ele já estava falando sobre a manifestação do reino através do próprio Espírito Santo de Deus. Tem uma, né, nessa ideia de imagem e semelhança, quando ele diz assim, quando o Senhor fala: fazei o homem a sua imagem e semelhança. Sabe, como homem nós falhamos, nós não conseguimos, mas pela misericórdia do Senhor, ele nos uniu como um só. Por isso eu sempre digo: olha, nós estamos juntos, nós somos um, porque na visão do Senhor nós somos um só corpo, porque temos uma só visão, um só Senhor, um só Espírito. Nós somos igreja do Senhor, por isso que nós somos um, e assim nós devemos manifestar o reino de Deus. Nós falhamos como homem, sabe? Mas o Senhor nos ama tanto que deu o seu próprio Filho para resgatar esse relacionamento e essa imagem. Sabe, essa imagem que é traduzido pelo grego lá do Gênesis 1:26, é traduzido pelo grego como eikon, que quer dizer ícone. E tem a teologia do Imago Dei, que ele fala sobre o homem ser o ícone de Deus na terra. O homem falhou como ícone, mas nós como igreja não podemos falhar. Vamos continuar pregando o reino, vamos continuar manifestando o reino, mas nós temos que ter consciência que não depende da nossa glória, e sim da glória de Deus. Chega, pastor, de manifestar a sua glória. Chega, pregador, de tentar provar o quanto você é ungido. Chega de competição de púlpitos. Chega de competição de nomenclatura, porque se um é pastor, o outro quer ser bispo, porque o outro quer ser apóstolo. E olha, de repente aí uma vaguinha de semideus. Sabe, chega de glória do homem. Nós estamos aqui para manifestar a glória de Deus. Dentro dessa ideia de ícone, eu comecei a pensar, quando você entra aí na sua internet, no seu provedor, você procura aí na sua tela um ícone, não é isso? O que é um ícone? O ícone é uma imagem.
Uma imagem que vai representar alguma coisa. Bem, se você quer entrar na internet, você vê lá um ícone que seja o símbolo da sua internet e você sabe que ali dentro vai manifestar a internet. Então você toca ali. Sabe o que o Espírito Santo fez? Nos tocou. Sabe? Ele tocou. E quando os céus tocam em você e você se abre para os céus vêm em você. Quando o reino de Deus te toca, você se abre para o reino de Deus. O reino de Deus começa a manifestar no seu interior. Manifesta no seu interior. Então você passa a ser a representação. Você passa a ser o ícone. Você passa a ser a imagem. A imagem. A igreja do Senhor tem que ser a imagem dos céus. Tem que ser a imagem de Deus. Então é como se o Espírito Santo falasse: façamos a igreja a nossa imagem e a nossa semelhança. Por quê? Porque o mundo, a Bíblia diz que toda criatura espera ardentemente pela manifestação dos filhos de Deus. Quem são? É a igreja do Senhor, sou eu e você. Mas como manifestar? Sabe, é como se toda criatura nos tocasse, esperando que os céus viessem a fluir através de você. Sabe, primeira coisa, você tem que ser tocado pelos céus e ser cheio do Espírito Santo, para que quando o mundo olhe para você, veja a imagem dos céus. Então, quando decidirem que precisa dos céus, você vai representar os céus na terra, sabe? E quando chegarem perto de você, e quando tocarem no teu espírito, quando falarem assim: olha, eu preciso de Deus, eu preciso disso que você carrega. É interessante que a Bíblia diz que uma vez tinha um coxo sentado à beira do templo. Então, ali passou os homens de Deus. E quando os homens de Deus passaram, esse coxo, ele vira e fala, pede esmola, e então o homem de Deus, ele olha e diz: não tenho prata nem ouro. Ou seja, não é as riquezas naturais que representam o reino de Deus. Ele diz assim: mas é o que eu carrego. Mas o que eu tenho, eu te dou. Ou seja, aquilo que ele carregava, que é o reino de Deus nele, o próprio Espírito atuando através dele. Então ele segura pelas mãos e aquele homem aleijado se levanta e se põe de pé sobre os pés e entra no templo cantando e saltitando. Sabe o que isso quer dizer? Que não é o que você tem desse mundo, mas é o que você carrega dos céus, que representa o reino de Deus. Sabe, aquele homem coxo, aquele homem aleijado, ele tocou naqueles homens. Quando você for tocado no Espírito e o reino de Deus se abrir, haverá a manifestação do reino de Deus na terra. Quando a igreja for tocada, oh Senhor, haverá manifestação do reino de Deus na terra. Quando os homens entenderem, quando os pregadores entenderem, quando as igrejas entenderem, quando as placas denominacionais entenderem, quando todas essas lideranças eclesiásticas entenderem que não é a manifestação de uma placa, de uma glória terrena, de suas riquezas terrenas, e começar a manifestar aquilo que recebe dos céus, então voltaremos a ser imagem e semelhança de Deus. Reino de Deus na terra. Sabe? Isso só tem uma forma. Nesse tempo onde que estamos em quarentena, eu peço novamente, volte a buscar intensamente o Senhor até que o reino de Deus se manifeste em você. Vai para o seu quarto, ore, até que o reino de Deus se manifeste no seu quarto, até que o reino de Deus te toque e transforme o seu interior, para que no interior dessa imagem de Deus que você venha abrir os céus. Olha, é tempo de entender que nós somos uma só igreja, de um só Senhor, de um só Espírito. E se você crê nisso, que nós somos um corpo só, eu também creio. E é por isso que eu digo, somos um. Tamo junto.